Oi, gente, bem-vindos. Essa é a quarta aula já. E hoje a gente vai ver algumas frases úteis em geral para começar a ter mais noção da língua. Vamos aprender a descrever de onde a gente é, que línguas a gente fala. E para descrever de onde a gente vai precisar do verbo ser. Eu sou brasileira, ele é brasileiro, certo? E para isso a gente vai precisar do verbo ser no singular. Então, a aula de hoje só tem 2 terços, é tipo vocabulário, e um terço é somente uma gramática bem tranquila, bem rapidinha, para começar a dar introdução para mais e mais gramática para vocês. Então, hoje é só para dar uma aquecida, certo? Então, vamos lá. Então, gente, a gente tem a questão aqui que vamos começar com: você pode falar mais devagar? Então, esse é o título, e a gente vai aprender algumas frases úteis. Então, a primeira ali que já dá para ver é hablas. Então, se a gente quer perguntar que língua uma pessoa fala, a gente vai usar essa frase, hablas alguma coisa. Então, não se esqueçam que frase interrogativa, não se esqueçam do ponto de interrogação invertido logo no começo, e no final o ponto interrogativo normal. Então, se a gente quer falar de alguma língua, então inglês. Hablas inglês? Então, hablas inglês. Percebam que aqui, na maioria das vezes, vocês vão poder ocultar o sujeito em espanhol, assim como no português. Porém, no português, se a gente perguntar se uma pessoa fala tal língua, a gente não oculta. A gente fala: você fala espanhol? Você fala português? Você fala coreano? A gente não oculta. Mas em espanhol, a gente comumente oculta bastante. Então, o que está implícito ali, o sujeito, o pronome é tu. Tu hablas português? Tu hablas espanhol? Então, se fosse ser mais formal, certo? Usted seria: usted habla alguma coisa? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Hablas espanhol? Hablas português? Hablas coreano? Hablas inglês? Hablas alemão? Certo? Então, novamente, não esqueçam que essa questão de acento agudo não vai mudar realmente como é que se fala, não vai ter uma diferença impactante como o português consegue ter. Só lembrem-se que essa questão desse tiozinho ali, que no espanhol, esse se muda, e essa questão do N, esse acento tio, ele é basicamente um NH do nosso português, certo? A gente tem aqui algumas frases bem úteis. Então, a gente tem lo siento, desculpe. Então, por exemplo, você está andando numa empresa, numa cafeteria, qualquer coisa, e você esbarra em alguém, o que você vai falar? Como você esbarrou, você fala: me desculpe. Então, lo siento, lo siento. Então, se a pessoa tiver tudo ok com aquilo, ela vai falar: não passa nada. Não passa nada. Então, nada é o nosso, basicamente, nada, certo? E o nosso é o nosso não. E o passa é só uma questão ali para ficar, basicamente, uma frase, uma expressão mesmo. Então, não passa nada, certo? Se tiver tudo bem, se tá tudo bem, sem problemas. Mas, por exemplo, você esbarrou da pessoa, ela falou: não passa nada. Você nem entendeu. Aí você vai falar: puedes hablar mais despacio? Puedes hablar mais despacio? Então, despacio é devagar. E o mas, aí que pega. Esse mas, gente, é mais em português. Então, se tem algum de vocês aí que tem dificuldade em questão de lembrar se é mais, em espanhol vocês vão ter que saber. Então, o mas em espanhol é mais em português, certo? Tem muita gente também que se confunde nessa questão, né, do mas e mais no próprio português. Fala que escreve que mais, escreve mais como mas aqui a gente tem: puedes hablar más despacio. Então, esse mas, ele é mais,
certo? Esse puedes, esse hablar, o hablar ele tá na raiz dele, é desse jeito. Hablar, que é o nosso verbo falar. Inclusive, tá tendo até um memezinho, né? Eu hablo mesmo, habla mesmo. Então, ó, hablo, lembre-se disso. A gente também tem outra palavra, vale, que é tudo bem, ok, de boa. Só que, em alguns locais da América Latina, usam-se expressões diferentes para confirmar ou afirmar. Por exemplo, as pessoas usam dale na Argentina e sale ou vá no México. Mas também, por exemplo, na Colômbia também fala dale. Vocês já devem ter ouvido músicas em espanhol que fala dale, 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 certo? Então, a gente também tem. Quando a gente quer dizer que uma coisa é ótima, muito boa, a gente fala que é guai, que legal. Então, por exemplo, você pergunta para a pessoa, hablas espanhol? Aí você fala, sim, eu hablo. Então, eu hablo, que é o quê? Eu falo. Eu hablo. Tipo, vocês já devem estar pegando, vocês já devem saber por esse meme que eu hablo mesmo. Então, eu hablo. Eu hablo inglês, eu hablo espanhol, eu hablo português, certo? Então, a pessoa ela pode se espantar e falar, nossa, que guai! Isso é muito legal, isso é muito bom, que legal. Mas guai é uma forma mais coloquial também para bien, certo? Então também significa essa questão de bem bom, certo? Muitos de vocês estão confundindo também. Bien, gente, prestem atenção, não possui acento agudo. Quando vocês estão escrevendo, tem muita gente que quando está escrevendo lá o diálogo, tá usando a palavra bien, tá botando com acento agudo. Não tem acento agudo, tá, gente? Mas é aquilo, né, gente? Espanhol é complicado porque você pode ter muitas formas de dizer a mesma coisa só porque você está num país diferente. Então, a gente pode falar, em vez de que guay, que copado na Argentina, que chido no México, que bacán no Chile e que chévere no Peru, Porto Rico, Cuba, Colômbia, Venezuela. Eu acho que vocês já devem ter ouvido pelo menos uma vez a expressão que chévere. Ela é bem comum porque ela se fala em muitos países. Mas, gente, se vocês não sabem para onde ir, precisam memorizar isso aqui tudo? Não. Pega pelo menos, no mínimo, gente, o europeu, o espanhol europeu, porque ele funciona com todo mundo, certo? Então, que guay, que copado, que chido, que bacana, que chévere, certo? Não se esqueça também que guay é uma forma mais coloquial para bien. Então, aqui a gente tem um exemplo. Hablas inglês? Lo siento, não hablo inglês. Não passa nada, tá tudo bem. Então, você fala inglês? Desculpe-me, não hablo, não falo inglês. Tudo bem, sem problemas. Então, você poderia responder: hablas inglês? Sim, eu hablo inglês. Então, sim, eu falo inglês. Eu hablo, certo? A maioria das vezes, os verbos, quando tá falando de eu, vai terminar em o, assim em português, porque eu faço, eu passo, eu corro, eu rio, certo? A mesma coisa em espanhol. Vai terminar com o também no final, então você pega, tira. Acho que é um radical o nome, que a gente tem hablar, a gente tira o AR, a gente bota um O, que nem a gente faz em português mesmo. Falar, tira o AR e bota um O, que a gente tem que os verbos são AR, ER e R. Assim como no espanhol também, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, pelo menos tenham em mente isso. ¿Hablas inglés? Lo siento, no hablo inglés, no pasa nada. Ou, ¿hablas inglés? Sí, yo hablo inglés. Que guay. Certo? Poderiam ser esse tipo de conversações, de diálogos possíveis. Então, agora que a gente consegue falar o que a gente que idiomas a gente é capaz de falar, a gente também tem que dizer de onde a gente é, né? Porque a pessoa pode ficar curiosa, nunca sabe. Ou você pode ser a pessoa curiosa. Então, de onde eres tu? De onde você é, de forma informal. Então, como eu disse, assim como não, o espanhol, diferentemente do português, pode ocultar muitas e muitas vezes a questão do pronome. Você, eu. Em português a gente faz na maioria das vezes, mas nem sempre. Em espanhol, muitas vezes. Então, em vez de você falar de onde eres tu, você pode falar de onde eres, que vai estar implícito ali que é tu. Então, de onde você é? Então, a gente tem que, donde é uma palavra interrogativa significando onde. Donde alguma coisa. Então, nesse caso, é de onde. Então, essa questão do de é a mesma coisa que se mantém no espanhol. De. Donde é o onde nosso. Então, de onde eres tu. Certo? Então, a gente, em português, vem com a questão do pronome primeiro. Então, a gente fala de onde você é. Em espanhol, a gente muda de lugar. Então, de donde eres, ou seja, o verbo depois do sujeito. De onde eres tu?
Até porque, por exemplo, em português ficaria um pouco estranho, mas nada, tipo assim, não entendível de onde é você, certo? É bem comum de se dizer, mas não raro, e é só incomum, né? O certo é falar de onde você é, que é o mais comum, mais socialmente aceito. Mas em espanhol é exatamente o contrário. Assim como em inglês também, quando a gente, por exemplo, a gente vai perguntar, sei lá, por exemplo, onde está você? Não, gente, não é um exemplo. Vamos parar, vamos continuar, porque não é um bom exemplo que eu pensei. Então, ali, de donde es usted? Então, de onde você é? Só que é seu formal. Tá lá, inclusive, na atividade. Usted, formal, tu, informal, em quesitos, Espanha. Porque na América Latina pode ter as suas flexões, certo? Então, de onde es usted? De onde você é? Então, observa ali. Os dois é a mesma coisa, você, porém, usted tem o verbo diferente do tu. Tu eres, usted es. Vou falar um pouco disso mais para frente, mas observem que tu e usted significam a mesma coisa, certo? Pode ter grau de formalidade, dependendo de onde você está, mas as flexões dos verbos sempre vão ser diferentes. Mas, por exemplo, a gente não necessariamente quer perguntar se a pessoa é de um país específico, e sim perguntar a nacionalidade dela. Então, eres brasileño? Eres brasileña? Então, a gente tem esse eres, que vem do quê? Tu. Então, a gente fosse falar como se tivesse implícito a questão dos T, a gente falaria eres brasileño, eres coreana. Então, a gente tem tu eres, para quando a gente está falando do tu, querendo ser mais informal, tu eres brasileño? Ou usted es brasileña? Então, es brasileño? Es brasileña? Certo? Deixa eu verificar aqui, gente, porque vocês não sabem, mas é a segunda vez que eu tô gravando isso aqui, porque ele fazia barulho, eu tava ignorando. Agora eu tô descobrindo por que aqui não gravou, gente. É difícil a vida do pobre, viu? É difícil. Continuando. A gente tem aqui alguns exemplos de nacionalidades e línguas. Então, todos aqui estão iguais, mas nem sempre vai ser igual, tá, gente? Se a nacionalidade é alemã, então a língua também é alemã. Nem sempre vai ser igual, vou mostrar alguns exemplos. Mas aqui a gente tem a Alemanha, Grécia, Países Baixos, que é a Holanda também, e a Romênia. Então a gente tem Alemanha, é o nome do país. A nacionalidade é alemã e a língua também é alemã. A gente tem o país Grécia. Nacionalidade grego e a língua também é grego. Aqui a gente tem Países Bajos. Bajos. Então, gente, vocês ainda até agora não tinham visto palavras como J. Encaram esse J como um RR. Então, encara essa palavra como Bajos. Bajos. Então, Países Bajos. Países Bajos, certo? Países Baixos. A nacionalidade é neerlandês e a língua é a mesma coisa, certo? Holandês, holandês. E România, România. Então, não esqueçam do R bem forte, România. Certo? Nacionalidade, romano, e a língua também, romano. Mas nem sempre é assim, ó. E aqui, por exemplo, aqui, ó, no Reino Unido, ela é britânica, mas ela habla inglês, certo? No Reino Unido, então, ele é britânico, inglês, certo? Deixa eu ver se eu acho mais algum, ó. Aqui também, ó. Escócia é o nome do país. A gente tem escocês como a nacionalidade e a gente sabe que eles falam. A gente tá confundindo falam com hablam. A gente sabe que eles falam inglês, certo? Aqui a gente tem Rússia, que hablam russo, e são russo também, certo? Então, não se esqueçam, J encare como um RR na questão de pronunciação. Países Bajos, certo? Alemanha, Grécia, Países Bajos, România. Esses são somente alguns exemplos. A gente é do Brasil, ou seja, Brasil. A nacionalidade é brasileño, e a nossa língua é português. Gente, como isso aqui? Ai, foi sem querer. Voltando. Exemplo. ¿De dónde eres? Yo soy colombiano, ¿y tú? ¿Eres ucraniano? Eu sou suíço. Então, de onde eres tu? De onde você é? Certo? Estamos sendo informal, estamos sendo bem tranquilos. E a pessoa fala, eu sou colombiano. Eu sou colombiano.
eu sou colombiano. Colombiano, então, se mantém assim como no português. E tu? Eres ucraniano? Então, estou perguntando, você é ucraniano? Certo? E vocês percebam que a questão do eres se mantém, porque a gente sempre está falando tu. De onde eres tu? E tu eres ucraniano? Eu sou suíço. Então, a gente também viu na aula 3, na aula passada, que essa questão do Z ponha a língua entre os dentes superiores e os inferiores e faça o som de S. Eu sou suíço, suíço. Entendeu? E de onde eres? Eu sou colombiano. Mas, por exemplo, eu poderia falar que eu sou brasileira. Brasileira não, tá, gente? Brasileira. Eu poderia falar que eu sou coreana. Poderia falar que eu sou inglesa, certo? E agora a gente vai entender um pouco mais do verbo ser, que eu expliquei um pouquinho para vocês. Então, a gente sabe bem que porque a gente fala português, não preciso me estender aqui falando do que basicamente a gente fala o verbo ser. Porque a gente já tem certo apego, a gente já tem muita conexão assim com o português, a gente sabe muito bem para que serve o verbo ser. Então, a gente tem aqui a primeira flexão, soy. Já devem ter visto por, sei lá, a música do Rebeldes. E soy rebeldes. Entendeu? Soy. Yo soy brasileña, yo soy coreana, yo soy britânica, yo soy polaca, yo soy alemã. Então, yo soy. Também viu que essa questão do eu, em espanhol, é yo, yo. Você falou yo normal, só que você tem um D, um bem sutil no começo. Yo soy. Certo? Tu eres. Então, a gente entendeu aqui, ó, que tu, no verbo ser flexionado, vai ser eres. Tu eres brasileño, tu eres polaca, tu eres coreana, tu eres. E agora observem que o ella, ele, usted é a mesma coisa, é somente esse S. Então, gente, tudo que vocês precisam pegar a gente sempre vai ter um jeito para falar. Quando a gente falar de eu, a gente tem um jeito para falar. Quando a gente tem o tu, a gente tem um jeito diferente. E quando a gente vai falar ele, ella, ele, usted, é a mesma coisa em todos os verbos. Não tem nenhum verbo, até onde eu sei, que mude a flexão do verbo. Então, ella, ele, usted, sempre vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o exemplo. Ella, ele, usted, es. E a gente viu também, nas aulas passadas, ella, ele, usted, está. Certo? E se usted e o tu, como eu comentei, eles sempre vão mudar de flexão. Então, aqui a gente tem a diferença. Tu eres, usted es. Mas, também, a gente viu no verbo estar, que foi o primeiro verbo que a gente começou a ver, que era tu estás, usted está. Então, a maioria dos verbos, quando eles são regulares, se eu não me engano, o tu, a diferença do tu para usted vai ser que a gente vai ter um verbo base ali, que vai estar flexionado no usted, que vai ser está, por exemplo, e no tu a gente vai somente adicionar um S. Então, a gente tem a mesma coisa também no verbo hablar, também que a gente tá vendo. Então, vai ser tu hablas, mas usted vai ser tu habla. Esse aqui é um verbo irregular, e aí, se eu não me engano, acho que é isso, eu tô trocando, gente. A gente vai ver mais pra frente, eu vou relembrar, porque essa questão de nome técnico é meio complicado. Mas a gente também tem isso em português, que a gente tem um verbo que se mantém da mesma forma para todo mundo. Então, eu hablo, tu hablas, ella, ele habla. Então, você vê como é a mesma coisa. Só que aqui a gente tem esses verbos aqui que eles são completamente diferentes quando independente do que a gente fala. Então, yo soy é completamente diferente de eres, que é completamente diferente de es, certo? Tô um pouco representando, falando um pouco rápido, gente. Espero que esteja tudo bem. Pelo menos a aula gravada dá para voltar. Então, yo soy, tu eres, ella es, él es, usted es. Certo? Então, vocês vão praticar muito isso aqui, tenho certeza, porque é bem extremamente comum se falar que você é alguma coisa, você pode falar que você é professora, estudante, porque vocês agora estão, inclusive, são estudiante de espanhol, certo? Estudiante de espanhol. Então, eu sou estudiante de espanhol, assim como vocês são. Ustedes son, ó, tô dando já spoiler da próxima aula, ustedes son estudiantes de espanhol. ¿Certo? Yo soy, tú eres, ella, él, ustedes. Sempre tenha em mente que ella, ele, usted sempre vai ter a mesma flexão, que vai ser sempre diferente do tu. Então, aí a gente tem um exemplo aqui. De onde es ustedes? Certo? Eu sou inglesa, ella es turca y él es escocés. ¿Qué lenguas hablan? Yo hablo inglés y español. Ella habla turco e inglés. Y él habla solo inglés. ¿Tú? Habla português, espanhol e inglês. Então,
Na primeira frase, a gente tem de donde es ustedes? Então, a gente entendeu que de onde, certo? De donde. Esse a gente já pegou, que vem do verbo não, gente, do sujeito usted. Aqui a gente tem o usted em plural, ustedes, adiciona somente um ES, assim como a gente faz em muita coisa também no português. No espanhol não muda muita coisa. Então, de donde es ustedes? De onde vocês são? Então, eu falo, eu sou inglesa. Então, eu sou da Inglaterra. Então, eu sou inglesa. Minha amiga que tá aqui do meu lado, ela é turca, ela é da Turquia. E ele que tá do meu lado é escocês, ele é da Escócia. Então, observa, ella, él, es. Assim como usted es. E como eu sou eu, então eu sou, eu sou. A terceira frase, a gente tem que línguas hablan? Então, esse hablan não precisamos se preocupar, que a gente vai ver na próxima aula. Que palavra interrogativa, gente. A gente vai ver isso bem mais pra frente, quase terminando também, mas que não. As palavras interrogativas sempre têm acento. Tá tendo muito probleminha na questão da atividade, que muitas pessoas estão esquecendo que, quando a gente está falando em questão interrogativa, como, quando a gente está falando em questão interrogativa, sempre vai ter acento. Então, que línguas hablan? Então, pega aqui também que línguas significa línguas. Que línguas falam? Certo? Línguas. Eles têm hablan. É só que eu precisava de um cachorro agora, gente. Então, eu falo inglês. Eu hablo. Hablo. Eu hablo, ella habla, él habla. Assim como seria usted habla e tú hablas, certo? Yo hablo inglés y español. Ella habla turco e inglês. E ele habla só inglês. Certo? Então, a gente tem a mesma coisa. Usted, ella, él, es. Assim como a gente também tem usted, ella, él, habla. Então, é a mesma coisa que sempre também vai diferir do tu. Tu eres, tu hablas. Certo? E aí a gente tem, terminando, habla português, espanhol e inglês, certo? Então, ali a gente deu para perceber também que tirou gente, tirou o sujeito yo, certo? Assim como a gente também poderia falar em português. Falo português, espanhol e inglês, certo? A gente também poderia ter ocultado. Então, gente, a aula de hoje é bem de boa também. Eu acho que só precisa memorizar essa questão de vocês, a questão dos verbos, que vai ser sempre diferente do de usted, e o usted sempre vai ser igual a ella, ele, certo? E o yo também sempre vai ser diferente de todo mundo, certo? Assim como no português também. Só, se vocês repararem, também é sempre diferente. Então, gente, eu espero que hoje vocês não tenham ficado com dúvidas. Se ficaram com dúvidas, bota nos comentários privados aqui embaixo, se vocês se sentirem desconfortáveis em perguntar, mas de preferência, botem em comentários públicos ou manda lá no grupo do WhatsApp, certo? Então, não guardem as perguntas, as dúvidas para vocês. Qualquer coisa é só mandar que eu vou tentar responder o mais rápido possível, da forma mais clara possível. Espero que também tenha tudo ficado claro hoje. Espero que eu não tenha falado tão rápido quanto eu estou achando que eu estou falando. Mas, desculpem qualquer coisa e que a gente possa continuar sempre aprendendo. Certo, gente? Se você viu até aqui, saiba que a palavra-chave começa hoje é turco, certo? Então, a palavra de hoje é turco. Então, gente, muito obrigada para quem viu até aqui, para quem vai mandar a palavra-chave. Espero de coração que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, que vocês peguem bem, continuem triunfando em espanhol e que a gente possa ter mais aulas como essa. Espero que não tenha ficado muito longo também. Não gosto de, quando a gente vai fazer essa questão de aula gravada muito longa. Acho que fica um pouco maçante. Talvez, sei lá, seja uma coisa da minha cabeça do porque eu tenha falado mais rápido hoje. Ou porque é a segunda vez que eu tô gravando. Não sei, gente. Mas é isso. Muito obrigada. Não esqueça da palavra-chave. Manda em privado nos anúncios do Google Classroom, certo? Então, gente, tchau. Muito obrigada.